Você mesmo precisa sair de casa, velho. Você precisa sair de casa. Calma, não tô mandando você sair da casa de sua mãe e do seu pai. Tô mandando você sair de casa pra você criar. Você precisa sair de casa pra criar, velho. Você tem que sair de casa pra criar. Você tem que viver. Você tem que criar repertório emocional pra você criar. Exatamente. Isso que a gente tá falando pra você é a pessoa mais caseira do mundo. Eu adoro ficar na minha casa. Porém, eu entendi que chega um certo momento que eu realmente preciso viver, que a vida não é só trabalho. Me aventurei em fazer uma viagem pequena aqui mesmo, dentro da Bahia, e a outra foi para São Paulo. Eu fui para Serrinha, no São João, nunca tinha passado no São João lá, adorei. E foi muito bom conhecer uma cidade assim pequena, que ainda é a cidade de um dos meus melhores amigos, Bruno. E lá eu adorei, assim, conversar com as pessoas, viver coisas diferentes, aproveitar um pouco do frio que tava fazendo lá, comer comidas diferentes. Pra mim, o principal disso tudo é você conhecer pessoas. Quando você conhece pessoas, você conhece o futuro, você conhece mundos diferentes, culturas diferentes, formas de enxergar a vida diferentes, e isso impacta diretamente no seu trabalho. Impacta total, véio, porque cada cabeça é um mundo. E a partir do momento que você divide o seu mundo e a pessoa divide seu mundo, você cria um universo. E eu acho que eu vou passar 2 pontos aqui. O que eu vivi em Serrinha, que eu adorei, foi que uma quitanda assim, que a moça vendia uns pãezinhos muito bom e muito gostoso. E assim, eu era tão feito com tanto carinho que ela chegava, contava como foi que ela fez, como ela amassou o pão. Sabe, contava criava todo um storytelling para vender o pão. Mas o pão era muito bom. Muito, muito bom. E o outro, pra mim, assim, também foi muito. E assim, eu vi assim num saquinho, aí o saquinho viu um desenho, tudo bem feito. Parece esses desenhos feitos à mão. Foi basicamente isso. E foi muito, muito foda, assim. Eu adorei trocar essa ideia com ela, conversar, ver ela contar história e tal. E o outro foi uma loja que vendia como se fossem coisas antigas lá. Eu entrei pra dar uma olhada, como bom curioso que eu sou. E aí, quando eu entrei, a mulher começou a contar um monte de história, que esse negócio veio de tal lugar. Pô, velho, sabe assim, eu que já trabalhei com atendimento ao público, eu trabalhava em um resort, eu conheci gente do Brasil todo, e eu achava que o pessoal fora da Bahia era aquele pessoal que vinha, trocava ideia, aquela agonia. Mas, assim, eu posso dizer que o tempo que eu trabalhei nesse resort, eu trabalhei quase 2 anos, eu conheci gente do Brasil todo, e igual baiano, é difícil de achar. Porque eu acho que a gente realmente, assim, tem esse carinho de trocar ideia, conversar, contar história. E isso é muito bom. Isso é muito bom. E quando eu viajei para São Paulo, eu nunca tinha saído. Eu tenho 33 anos de idade e eu nunca tinha saído da Bahia. Quando eu saí cheio de preconceito. Eu falo assim, que eu fui com a mala cheia de preconceito e voltei com a mala cheia de boas histórias, sabe? Então, assim, quando eu saí em Salvador, tava fazendo 29 graus. Quando eu cheguei em São Paulo, tava fazendo 17. Já tomei aqui o choque térmico. A rinite atacou. E aí eu peguei o primeiro Uber. O Uber praticamente fez um city tour assim pela cidade. A gente ficou no centro. E aí foi contando história. Por aqui você faz isso, por aqui. E aí minha namorada falou, rapaz, você deu sorte que o Uber foi simpático com você. Pra não dizer, eu passei 4 dias em São Paulo. Pra não dizer que eu não peguei um Uber, assim, ruim. Eu não teve um que foi extremamente, assim, mal educado comigo. Mas eu não posso botar a conta em um por cima de todo. Mas, assim, o meu choque em São Paulo é que eu basicamente fui criada em Salvador e saí de Salvador pra morar no litoral com 9 anos. Só que todo mundo, assim, a galera da minha rua, sempre foi muito apaixonado por grafite, por picho. E eu acho que o meu primeiro desenho foi meu nome em picho, que eu aprendi a fazer e sei fazer até hoje. E quando eu cheguei em São Paulo, eu vi muito grafite. Muito, muito. Eu fiquei assim, caralho, velho. E aí eu só lembrava de Lorde, ele falando que os amigos dele, e aí eu começava a procurar o vulgo dos caras pra ver se tinha alguém conhecido. E véio, eu adorei, velho. Foi muito grafite. Eu vou ver se eu coloco algumas fotos aí, se eu tiver tempo na edição ou não. Mas foi muito da hora isso. E quando eu fui conhecendo a cidade, assim, eu fui realmente... Eu fiquei muito incomodado com o ar lá, no centro. Era muito diferente. Eu moro em Salvador, a 5 minutos da praia. Então, pra mim, ficou um pouquinho, assim, fiquei muito incomodado com o ar. Mas
faz parte da experiência de você ir lá. Só que quando eu comecei a ir nos pontos turísticos, assim, eu fui em alguns lugares que eu sempre vi pelo YouTube, e quando eu cheguei lá, eu fiquei, pô, velho, que da hora isso aqui. Eu fui na Liberdade, eu fui na Galeria do Rock, minha vontade, tipo, eu sempre fui muito fã, assim, de rock. E quando eu cheguei na Galeria do Rock, o Roger lá, de 16, 17 anos, ficou muito feliz aqui por dentro. Ficou muito feliz. E eu sei que... E assim, né? Eu fui achando assim, pô, que paulista é mais educado que isso e aquilo, porque quando eu trabalhava aqui, quando eu trabalhava no resort, eu só tinha problema com paulista e carioca. E eram confusões assim que, se eu tirar um dia só pra contar a história do hotel que eu trabalhei, dá um filme. Só que assim, o atendimento, dois poréns. Nos restaurantes assim, um pouquinho mais, digamos assim, mais organizados, era um atendimento assim que beirava ser um robô. Eu sentia que eu tava sendo tratado como um robô. Que a pessoa chegava, despejava tudo que tinha pra despejar, que nem um robô, e saía. E quando eu fui em outros lugares, o atendimento era um pouco mais humanizado. Mas normalmente os atendimentos em São Paulo sempre são muito bem assim, assertivos, rápidos e, sabe? E aqui em Salvador não, aqui você vai chegar, vai trocar ideia com o garçom, vai contar mentira, eu também vai contar mentira, assim por diante. Eu sei que eu também viajei pela primeira vez de avião e foi uma sensação muito estranha pra mim. Quando eu cheguei lá no alto, eu pensei, caralho, eu tô dentro de uma caixa de ferro, e se essa porra der merda aqui, eu vou de F muito rápido. Mas foi da hora, o tanto para levantar voo como para pousar. Adorei me sentir vivo, sabe? Porque isso teve um impacto direto na minha forma de criar, na minha forma de produzir, na minha forma de enxergar as coisas. E eu acho que uma das coisas assim mais da hora que eu achei em São Paulo, digamos agora dentro do nosso universo, foi que lá eles têm muito cardápio físico. Em Salvador é um lugar que é tudo assim, QR Code, eu não gosto, eu gosto de pegar, sabe? Não tô dizendo que todos os lugares em Salvador não tem cardápio físico. Muitos têm, mas o que eu normalmente frequento, assim, no restaurante japonês que eu vou aqui, é sempre aquele QR Code, e, pô, às vezes você quer pegar, folhear, ficar vendo. Mas sempre tinha, independente se você fosse numa padaria, se você fosse num restaurante, se você fosse numa quitanda, assim, tinha cardápio. Eu achei isso muito da hora. E teve um cardápio desses que eu adorei o layout, achei muito bonitinho, tirei foto. E quando eu cheguei em Salvador na segunda. Foi na segunda? Foi na segunda. Na terça eu fechei um freela pra fazer um cardápio. Aí eu fiz um cardápio de 5 páginas, tipo, uns 50 minutos, assim. Rapidinho, porque eu já tinha um layout muito bonito na mente, tinha foto, peguei a referência, dei um jeitinho do jeito que eu tinha me solicitado e mandei brasa. Outra coisa, eu tenho muita dificuldade em fazer impresso, sabe? Porque às vezes eu acho que vai ficar pixelizado, acho que não vai ficar legal. E quando eu cheguei no metrô de São Paulo, tinha um monte de impresso, assim, de 4, 5 metros. Eu fiquei assim, meu Deus, e como é que os caras fazem isso e não dá merda? Aí eu chegava assim pertinho, ficava olhando assim. Minha namorada ficava sem entender nada, assim, ela ficava como ficar assim, esse menino tá fazendo o que aí? E eu ficava assim de ouro. E uma coisa que eu também achei muito da hora é que a galera tem uns telões assim na rua, em alguns lugares lá no centro, que a galera faz algumas artes animadas pra chamar atenção, pra ir pro estabelecimento. E, porra, eu achei da hora. Eu vi um monte de motion foda, velho. Achei um monte de motion lindo, muito bonito. Então, foi um choque, sabe? Pra mim, foi muito bom ter ido. E todos os meus amigos falam assim, Roger, você precisa conhecer São Paulo. E eu falo, não, eu quero ir pro Rio de Janeiro. Todo mundo fala. E eu achava que minha primeira viagem pra fora da Bahia ia ser pro Rio. Mas não foi. Foi pra São Paulo. E minha experiência ela foi muito boa. Eu não tenho nada o que reclamar. Véio. Só que as coisas é muito longe. E mais o ponto alto pra mim foi o Museu de Cultura Negra. Lá foi muito da hora. Lá foi muito bom. E eu saía tirando foto de tudo. Falei, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí tinha uma exposição de... como se fosse capas de revista dos anos 70, 80, assim. Eles faziam muito caricatura do negro, sabe? Com aqueles lábios avantajados, aquela tom de pele escura nos cartoons. E a capa... o layout da capa era muito foda, de quase todos assim, sabe? Aí eu falei, pô, e se eu pegar essas capas, tirar uma foto e transformar em artes de basquete? Artes assim, artes esportivas mesmo. Então esse é um projeto que eu quero fazer em 2026 e foi muito da hora viver isso, sabe?
Foi muito da hora. Eu realmente tive que sair de trás de um computador para poder viver, experienciar e ficar feliz, sabe? Eu realmente fiquei feliz por viajar, por conhecer. E eu trabalho tanto, velho. Eu me dedico tanto. Eu abdico de muitas coisas para ter o meu maquinário bom, para ter um computador bom, para ter minhas coisas. E eu nunca tinha me dado essa liberdade de poder viajar. E você que tá aí do outro lado, que tá começando a trabalhar com isso, ou já trabalha, é bom você ter um computador potente, é bom você ter uma placa de vídeo boa, mas também é bom você sair de trás do computador, velho. É bom você viver. Viver é bom. É necessário a gente viver. Porque não é só de trabalho que se vive o homem, a mulher que seja. Não é só de trabalho que a gente tem que viver. A gente tem que realmente aprender. E eu venho aprendendo isso muito com as pessoas ao meu redor, sabe? Porque eu sou muito assim, trabalho. E aí, quando é só finalizando, só quando eu cheguei no final disso, tipo, da viagem, aí eu comecei a falar de trabalho, assim, né? Que quando eu chegar, aí minha namorada chegou assim. Muito obrigado, amor, por esse puxão de orelha que você nem percebeu, mas rolou, foi, Roger, a vida não é só trabalho, relaxa. E isso, assim, foi um estrago pra mim. Eu falei, pô, velho, a vida não é só trabalho, eu tenho que relaxar que vai dar certo. E foi muito bom, sabe, poder viver. Então você tem que entender que quanto mais você sair de casa pra viver, não pra trabalhar. Bom, eu adoro home office, velho, adoro. Você quer me tirar de casa, você tem que pagar muito. Mas saia, viva. Vá dar uma caminhada, veja o mato, veja o mar, veja o rio, saia de casa. Que você também precisa respirar, você precisa viver. Autocrítica aqui total. Mas você precisa fazer isso por você. Então é isso, gente. O episódio de hoje vai ficando aqui. Por favor, velho, pelo amor de Deus, deixa um like, deixa um comentário. Se você chegou até aqui, deixa um comentário, escreva bola de basquete aí pra mim e deixa um comentário com carinho. Se inscreve no canal, o canal tá crescendo da maneira que tem que ser. Pouquinho em pouquinho a gente vai chegar longe, mas é isso. Não se inscreve de se inscrever novamente, não se inscreve de deixar o like. E é isso, eu só tenho que agradecer por todo o carinho que a galera vem tendo por mim e até o próximo. Tchau, tchau.